Há alguns anos eu recebi um presente. Foi um boné que eu ganhei de uma amiga e não tinha nenhum motivo especial, ela só queria me dar um presente. E foi muito gostoso receber esse agrado de alguém querido e ao mesmo tempo foi um peso receber um agrado de alguém tão querido. Porque a partir desse dia eu me senti em dívida com ela eternamente. E eu não queria simplesmente dar qualquer coisa para me livrar desse sentimento. Eu queria fazer algo por ela que ao menos eu tivesse aquela sensação de que eu vou fazer por ela o que ela fez por mim. E não nesse aspecto de eu vou fazer para me livrar dessa situação. Tipo assim, ela fez algo de coração, ela viu algo que era do meu interesse e me presenteou com isso. Então eu fiquei pensando formas de conseguir dar um presente para ela e passou semanas, passou meses e eu não encontrava nada. Abrindo parênteses, eu confesso que não foi das procuras mais focadas da minha vida, não era como minha vida rodeasse em volta disso. Eu poderia com certeza ter me esforçado mais, mas talvez algo em mim quisesse carregar esse peso dessa dívida, porque eu tenho que investigar um pouco mais para saber. Mas o fato é que essa história correlaciona com várias experiências que eu tive ao longo da minha vida, de sempre estar recebendo das pessoas coisas que eu não tinha como pagar de volta. Eu sempre queria poder estar devolvendo na mesma moeda, pagando na mesma moeda, para cobrir esse sentimento de dívida, esse peso que a gente fica quando a gente recebe algo de alguém. Então eu comecei a aceitar isso. Aceitar que as pessoas faziam coisas sem esperar nada em troca. Talvez elas pudessem ficar sentidas, mas aí seria uma questão delas. E mesmo tendo isso em mente, é impressionante como o peso da dívida não sai, ele não some. Mas eu encontrei algo que me ajudou a lidar com ele, que não acabou com ele, eu continuei a carregar, a sentir o peso, mas eu me dei bem com esse peso de certa forma. Mas antes de chegar nesse ponto do que eu encontrei para me ajudar a lidar com ele, eu quero falar do motivo desse peso. Porque recentemente eu estava lendo o livro Persuasão. Em um dos primeiros capítulos o autor fala da reciprocidade. E nesse capítulo eu consegui entender o porquê desse sentimento de dívida. Esse é um princípio da psicologia humana. A nossa espécie se desenvolveu, criou relações e criou a sociedade por conta da reciprocidade. O ser humano é o único animal que divide a comida. E dividir a comida é realmente dividir. Geralmente, nas outras espécies, o alfa come primeiro e o que ele larga, os próximos vão comendo. E vai casta por casta do grupo até que os últimos tenham acesso à comida. Eles estão dividindo da mesma fonte de alimento. Mas o alfa não dá a comida dele, a parte dele. Ele deixa algo para os outros, que sobra, que não é do interesse dele. E o ser humano dá. Eu tenho um pão para me alimentar. E se está eu e você, a gente divide o pão. E isso é uma das coisas que nos faz tão humanos. E querendo ou não, o que motivou esse comportamento foi o fato de que os primeiros seres humanos perceberam que quando eu fazia algo por você sem esperar nada em troca, você fazia algo por mim. E isso criava um laço de contribuição onde a gente passava a se juntar. Por mais que eu estivesse me entregando e me sacrificando para te oferecer coisas, isso não era em vão. Eu não estava vivendo por nós dois. Era como se os ganhos se multiplicassem. Porque agora, quando ela dividia o que ela tinha, além dela fazer para ela, ela recebia do que a outra pessoa fazia para ele. E isso foi se compondo de uma maneira na nossa espécie que esse princípio foi enraizando na gente. Se você não devolve o que as pessoas fizeram por você, você está acabando com uma corrente de gratificação, uma corrente de trocas que rolaria por muito tempo. Porque essa pessoa vai parar de fazer por você. Então foi necessário que houvesse essa pressão interna para que a reciprocidade tomasse forma, acontecesse. Eu acredito que a reciprocidade tem esse efeito colateral de realmente quebrar as correntes nos pequenos grupos, nas pequenas cidades, nas relações mais simples, sem tantos bens materiais e tantas coisas envolvendo, porque a dinâmica que a gente tem na cidade grande, eu não diria que muda as regras,
mas faz as coisas acontecer de uma maneira um pouco diferente. Porque se uma pessoa com dinheiro faz algo por alguém que não tem dinheiro, dificilmente essa pessoa vai ficar nessa expectativa de se sentir ao menos frustrado por não receber de volta o que ele fez para a pessoa. E muitas das vezes a atitude dessas pessoas que têm mais bens é inclusive motivada não pelo fato do que ela vai receber, mas sim por uma forma de gratidão pelo que ela já recebeu. E a pessoa mais pobre não tem noção do que fez. Isso é uma coisa que me faz refletir muito sobre as coisas que eu recebi na minha vida, porque várias vezes eu ficava frustrado por não poder dar para a pessoa o que ela deu para mim. Mas refletindo sobre tudo isso, eu comecei a chegar à conclusão que as pessoas chegavam no ponto de querer me presentear em certas situações, não pelo que elas vão receber de mim, não por estabelecer essa relação de troca onde a gente fica se presenteando, mas talvez porque elas já receberam algo de mim. E essa seja a forma delas de, vamos dizer assim, retribuir. E por isso que eu nunca senti que minhas amizades, essas pessoas nessas situações, ficavam de certa forma magoadas ou começavam a dar um passo para trás porque me deram algo que eu não dei em troca, que eu não retribuí. E não que isso tenha virado uma desculpa na minha cabeça para tipo assim, é isso aí mesmo, vocês têm que me presentear porque eu mereço, eu sou incrível na vida de vocês. Mas eu passei a ver essa dinâmica com outros olhos, de uma forma mais profunda. Porque ao ir descascando essa cebola e percebendo como essas trocas aconteciam de maneiras um pouco menos convencionais do que eu esperava, e muitas vezes de formas mais sutis do que eu imaginava, eu sempre me vi fazendo coisas por pessoas que eu nunca esperei nada em troca. E que eu nunca cobrei nada por isso. E quando eu vi esses meus amigos nessa situação que eu acabei de descrever comigo, eu imaginava o quanto eles realmente não estavam nem aí porque eles iam ganhar disso ou não. Mas como eu falei, o sentimento, o peso da dívida não passa. Porque é um sentimento. Não é racional. Por mais que eu racionalizasse, interpretasse, chegasse a conclusões lógicas, o sentimento de dívida é um sentimento. E ele é resolvido com outro sentimento. E o sentimento que permitiu amenizar esse peso dentro de mim foi sentir o quanto eu faria por outras pessoas o que fizeram por mim. E isso acabou se tornando uma filosofia na minha vida de uma forma muito natural, porque ao me ver repetidamente nessa situação, tipo assim, eu queria fazer pela pessoa, queria fazer pela pessoa, queria fazer pela pessoa. Quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer de volta pela pessoa o que ela fez por mim. Eu ia pra longe, perdia contato com a pessoa e essa dívida ficava em aberta, vamos dizer assim. Então, vendo essa situação se repetindo, eu comecei a perceber que talvez eu não pague pra pessoa, mas eu vou pagar para ela fazendo pelos outros o que ela fez por mim. E isso me preencheu de uma tal maneira, porque eu senti que eu estava levando essa cadeia de reciprocidade, essa corrente de reciprocidade por um outro nível. Imaginando que a pessoa fez isso por mim sem esperar nada em troca, e eu não me vendo na posição de devolver para ela e mantendo esse ciclo fechado ali entre nós dois de reciprocidade, eu me vi na posição de expandir essa reciprocidade para frente e passar o que ela fez para mim para outra pessoa. Comecei a ver a grandiosidade do que isso pode se tornar, que a dinâmica da cidade, a dinâmica de ter tantas relações e tantas pessoas dividindo um espaço tão pequeno proporciona. E eu me encontrei em paz, simplesmente fazendo pelas pessoas o que eu podia fazer. Que fosse ouvir elas, que fosse dar alguma coisa para ela financeira. Eu só me senti parte de um todo quando eu adotei essa ideia. Quando eu passei a ver que não era sobre a minha relação com a pessoa. É curioso como toda essa dinâmica de fazer algo pelas pessoas enriquece a gente. Mais e mais, sempre que eu me vejo tomando uma atitude que eu diria assim, tem uma motivação mesquinha, eu preocupado com o que eu posso perder, eu preocupado com as coisas que eu vou abrir mão e o prejuízo que eu posso tomar quando eu faço isso para os outros, eu dificilmente tenho me sentido bem depois. Eu tenho encontrado um equilíbrio dentro de mim, pelo menos um chamado para, se você pode fazer pelas pessoas, se você tem mais do que você precisa para você, dá. Dá porque você vai ter muito mais a ganhar do que ficar segurando tudo isso para você. É como se a gente tocasse no que a vida tem de importante. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.